você, bem-vindo para mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar vocês como fazer um risquinho na lateral do seu cabelo você mesmo. Mas antes de você fazer o risquinho, eu preciso que vocês se atentem a algumas coisinhas. Porque para fazer o risquinho, eu vou usar essa máquina aqui, que é a máquina de finalização, que toda barbearia tem, todos os barbeiros praticamente têm e usam para fazer os risquinhos. Mas como eu sei que talvez você que está do outro lado não seja um barbeiro, eu vou te ensinar a fazer com a máquina comum de cortar. A minha máquina de cortar cabelo, ela é profissional, ela é para trabalhar, então ela é um pouco melhor do que as máquinas caseiras que geralmente a galera tem em casa. Só que também dá para fazer com essas máquinas caseiras. E se você quer comprar uma máquina para você fazer risquinhos na sua casa, não precisa comprar uma máquina profissional, você pode comprar uma máquina caseira, você não precisa fazer um investimento tão alto, porque essas máquinas não costumam ser baratas. Então você pode comprar uma caseira que você também vai conseguir fazer. Só que se você for fazer um risquinho na sua lateral ou na sua sobrancelha, como máquina caseira, você vai ter que fazer uma pequena adaptação nela. Eu vou mostrar pra vocês, porque se você fazer com ela do jeito que ela vem na caixa, provavelmente você não vai conseguir marcar o risquinho, porque ela é muito alta. Aqui eu vou explicar porquê e vou ensinar a fazer o risquinho no final do vídeo. Então se você quer pular essa etapa, é só você passar pra frente. Eu vou colocar um minuto aqui que acontece o tutorial, mas lembrando que se você não ver essa parte, talvez você não consiga chegar no resultado tão bom quanto você chegaria se você ver o que eu vou te falar agora sobre a máquina e tal. Eu vou explicar do zero, porque eu sei que não é todo mundo que conhece sobre máquina de cortar cabelo, não entende como funciona, não tem nenhuma base, então eu vou explicar direitinho algumas coisas necessárias para vocês entenderem o processo. Toda máquina de cortar cabelo, seja de finalização ou seja a máquina de cortar o cabelo mesmo, ela tem duas lâminas. E essas duas lâminas que são responsáveis por fazer o corte do fio. Tem uma lâmina que fica atrás e uma lâmina que fica na frente, que são essa daqui, que é a que fica na parte de trás, e na parte da frente, essa aqui que fica na parte de trás. Essas duas lâminas, elas se encontram. E para fazer o corte do fio, elas ficam se atritando e indo pro lado. Uma delas mexe, fica indo pro lado e pro outro, e quando o fio passa aqui entre a lâmina da frente e a lâmina de trás, ele é cortado. Eu vou tentar mostrar aqui, infelizmente a qualidade da minha câmera não é muito boa, mas eu vou tentar mostrar pra vocês. Essa aqui é a lâmina que fica na frente e tem a lâmina que fica de trás. Se vocês perceberem, ó, elas estão uma de frente pra outra. E o mais interessante da maioria das máquinas, até as caseiras, é essa alavanquinha aqui, ó. Essa alavanca ela é responsável por subir e descer essa lâmina que fica na parte de fora da máquina, ó. Se vocês perceberem, ela vai subindo e descendo, ó. Ela fica mais alta e mais baixa. Mas pra que serve isso? Quanto mais alto essa de trás estiver, maior o fio vai ficar aqui, ó. Menos vai cortar do fio. E quanto mais baixo ela tiver, mais vai cortar do seu fio. Então, mais curto o seu cabelo vai ficar. E por que a gente tem que entender isso? Que para fazer o risquinho, você tem que cortar bastante, porque tem que aparecer o seu couro cabeludo, porque é assim que faz o risquinho acender. Quanto mais você tira, mais o risquinho aparece, por causa do contraste da cor. Porque, ó, meu cabelo aqui tá preto. Se eu fazer uma linha aqui, ó, vai aparecer o meu couro cabeludo. Então, o meu risquinho vai acender. Se eu pegar essa máquina e colocar o pente 1, por exemplo, e fazer aqui, ó, talvez não corte, talvez o risco não apareça, entendeu? Por isso que tem que ser na zero. E além de ser na zero, essa lâmina de fora e a lâmina de dentro, elas têm que estar muito próximas de estarem juntas aqui, ó. Porque se você perceber, a lâmina de dentro, ela sempre tem que estar mais baixa. Se você deixar elas na mesma altura, provavelmente você vai acabar machucando o seu couro cabeludo. Então, o objetivo é você deixar a de fora mais alta, mas com uma diferença muito mínima de tamanho entre as duas, que aí você vai cortar muito e não vai machucar o seu couro cabeludo. Não, Laís, poxa, tipo, a minha máquina eu já subi a alavanca, porque quando você abaixa a alavanca ela fica mais alta, quando você sobe a alavanca ela fica mais baixa. Eu já subi a alavanca, mas mesmo assim a altura das minhas lâminas ainda é muito diferente e não tá cortando tanto quanto eu gostaria. Calma que eu vou te ensinar como que a gente regula isso. Praticamente todas as máquinas, ou todas as máquinas,
tem esses dois parafusos aqui. Para que eles servem? Eles prendem a lâmina de fora à lâmina de dentro. Se você retirar esses dois parafusos, você vai conseguir tirar essa lâmina de fora e vai poder regular. Você não precisa necessariamente tirá-los, você pode só afrouxá-los para você conseguir manusear essa lâmina de fora e conseguir ajustar o tamanho. Lembrando que você tem que fazer esse processo todo com essa alavanca voltada para cima, porque se você fizer com ela voltada para baixo, quando você regular e colocar ela para cima, vai bugar, porque você já vai estar colocando uma altura mínima e quando a alavanca está para cima, a máquina tem que conseguir cortar mais do que quando ela está para baixo, ou seja, a lâmina de fora tem que estar mais baixa do que quando você abaixa a alavanca. Lembrando que, ó, vou mostrar pra vocês de novo. Quando a alavanca tá pra cima, ó, a lâmina tá mais baixa. Eu não sei se dá pra ver por causa do fundo. Mas, enfim. A lâmina tá mais baixa quando a alavanca tá pra cima. Quando você abaixa a alavanca, ó, ela sobe e fica mais alta. A linha da primeira lâmina, da lâmina de dentro, tá aqui, ó. A da segunda tá aqui. Se eu abaixo a alavanca, elas se aproximam. E a máquina corta mais. Então, façam isso com a alavanca pra cima. Lembrando que quem não tem essa chave em casa, essa chavezinha aqui para poder afrouxar os parafusos, procura alguém para você pegar emprestado. Não faça com faca, não tenta pegar uma coisa que não é para fazer isso, porque provavelmente você vai roçar esses parafusos e não vai conseguir tirar depois. Então, se você não tem essa chave, pede emprestado. Só usa a faca se for de último caso, se você não conseguir com ninguém. E toma cuidado para você não roçar os parafusos também. Se vocês observarem, eu não tirei os parafusos, eles ainda estão aqui. Eu só dei uma afrouxada e olha só como é que fica. Ela já fica totalmente maleável, você pode subir, você pode descer. Enfim, para você deixar bem alinhado, você pode apoiar a sua máquina em alguma superfície. Por exemplo, vou mostrar para vocês, espera aí que eu vou tirar a câmera do tripé. Então, galera, depois que vocês regularem na altura que vocês querem, cerca de 1 milímetro já é o suficiente da distância entre uma lâmina e a outra, mas você pode dar uma apoiada assim em uma superfície reta, dá uma apertada, deixa ela maleável, mas um pouco mais difícil, não tão mole, não tão fácil de mexer nela. Depois que você fazer isso, você sobe um pouco a lâmina de fora, lembrando que a gente não pode deixar elas na mesma altura, porque costuma machucar o couro cabeludo quando elas ficam na mesma altura. Deixa uma diferença mínima, cerca de 1 milímetro. Só dá uma afrouxada porque eu apertei demais. Tem que apertar, mas nem tanto. Dá uma regulada nela. Mas eu não sei se tá dando pra ver a altura, mas elas ficaram bem próximas, mas aqui olhando a olho nu fica nítido que tem uma diferença de altura. Quando você for apertar, segura as duas extremidades, se possível pede alguém para te ajudar, porque quando você aperta aqui, ó, nos parafusos, ela costuma entortar. É muito fácil entortar, ficar torto aqui quando a gente aperta, então toma cuidado, vai uma de cada vez, aperta ela no máximo, até você não conseguir apertar sem fazer força. Aperta sem fazer força de levinho, depois que você vai apertar de fato, uma de cada vez. Sempre segurando essas duas laterais aqui, pra manter ela reta. Porque não adianta você regular ela bonitinha, apertar e ela ficar torta. Depois disso, você confere pra ver se ela tá retinha. E é só fazer o risquinho. Agora que já tá regulada, bonitinha, ela tá praticamente igual a uma máquina de finalização. Ela tá bem baixinha mesmo. Eu vou ensinar pra vocês como fazer o risquinho. O risquinho vai ser esse aqui, que eu postei essa foto no Instagram, que tem uma simulação de como seria o risco. Eu vou fazer ele mais aqui. A técnica que eu vou ensinar pra vocês agora, vocês podem fazer com qualquer risquinho. É só seguir os mesmos passos, fazendo um desenho diferente. Eu poderia fazer com a máquina de finalização o risco pra fazer o tutorial, mas eu quero fazer com essa daqui, porque é com uma máquina de corte que vocês vão fazer em casa e eu quero que vocês aprendam a fazer com ela. E nada mais justo do que eu fazer o risco com a máquina que eu tô fazendo o tutorial, né? Senão o resultado talvez fique diferente e vocês fiquem tristes.
E não sei, mas eu quero ser justa, então eu vou fazer igual vocês fariam na casa de vocês, eu vou fazer com a máquina de corte. Gente, eu vou fazer esse tutorial olhando pra frente assim, porque eu tô com o espelho na minha frente. E eu vou fazer o risquinho aqui do lado e à medida que eu vou fazendo eu vou explicando pra vocês. Pra vocês fazerem o risquinho, além da máquina, vocês pegam um pente ou uma escovinha assim, que penteie bem o cabelo. Quando ele tá bem curtinho, é bom você ter uma escovinha desse jeito aqui, pra ela poder pegar esses fios pequenos, porque às vezes o pente não pega todos esses fios mais curtos. Mas se seu cabelo estiver um pouco maior, tá tudo bem. Penteie o cabelo pra baixo, no sentido que ele nasce. É muito importante que vocês deixem o cabelo bem penteado para poder fazer isso. Porque se você tiver com o cabelo mal penteado e tiver penteado para trás, você vai acabar cortando fios que não devem ser cortados. E na hora que você arrumar seu cabelo, seu risquinho vai estar torto. Penteie o cabelo bem para baixo, cabelo seco, tá, galera? Não passa a máquina no cabelo molhado. Não deixe que nenhum fio de cima, do lado, ou um fio que não é para ser cortado, caia em cima da região que você vai cortar, porque senão você vai acabar cortando ele e fazendo falha no seu cabelo. Então é importante você pentear e separar os fios que você não quer cortar. Para você poder fazer o risco, a única coisa que você tem que fazer é encostar a máquina no seu cabelo, porque como ela já tá muito baixinha aqui, ó, ela tá cortando bastante, você não precisa mexer ela, você não precisa fazer isso e fazer isso com a máquina, você não precisa puxar ela para baixo. Você vai só encostar, soltar, encostar, soltar. Jamais puxe para baixo. Não coloca a máquina e puxa para baixo, não puxa pro lado, não faz assim. Não faz, velho, porque senão você vai errar. A chance de você errar é tipo 99,9%. Por exemplo, eu que vou fazer 2 linhas retas. O que eu vou fazer? Eu vou encostar, tirar. Se eu quero aumentar essa linha, eu vou andar um pouquinho pra frente, pegar no mesmo desenho, encostou, tirou. Linha de baixo, encostou, tirou. Agora eu vou fazer o vídeo na prática para vocês entenderem o que eu quero dizer com isso de encostar e tirar. Viu que eu encostei, tirei. Aí eu quis aumentar ele pra cá. Eu continuei na linha do desenho, encostei, tirei. De baixo, encostei, tirei. Em momento algum eu puxei pra baixo, não fiz isso. E como a máquina tá bem baixa, ó, as lâminas estão bem próximas de altura, elas cortam bastante, ó. O que eu falei do couro cabeludo que acende o risco, ó, tá aparecendo o quê? A minha cabeça aqui, ó. Então, isso acende o risco, entendeu? Por isso que a gente passa a navalha, porque quando a gente passa a navalha, a gente tira qualquer resquício de cabelo, mas no nosso caso, aqui que estamos fazendo em casa, não precisamos passar, porque mesmo assim o risco ele fica aceso, então não precisa que você passe a navalha, ainda mais se seu cabelo for bem escuro. Ah, mas eu quero engrossar o meu risco, eu achei ele muito fino. Ó, você não vai puxar pra baixo, você vai encostar, tirar, fez o desenho do risco, certo? Eu quero engrossar ele, eu faço a mesma coisa um pouquinho abaixo de onde eu fiz da primeira vez. Porque aí eu vou engrossar ele sem puxar muito, sem deixar ele muito grosso. Quando você faz dessa maneira, você também pode medir a quantidade que você vai aumentar. Se eu passei uma vez, ficou fino, passei a segunda vez um pouquinho mais para baixo, ainda tá fino, eu posso passar mais uma vez até eu chegar no resultado que eu quero. Agora, se eu pegar aqui e puxar, ó, quando eu puxo a máquina para baixo, eu não tenho visão nenhuma, ó, eu não sei quanto que tá tirando. Porque aqui tá parecendo que tá desse tamanho, mas na verdade a máquina tá cortando mais aqui embaixo. Aí quando você tira a máquina, você assusta. Então faz dessa forma que a chance de dar certo é bem maior. Espero que eu tenha te ajudado. Espero que você tenha aprendido a fazer o risco, que você consiga fazer na sua casa. Se você conseguiu fazer e aprendeu por causa desse vídeo, me manda lá no Instagram a foto que eu vou te responder. Eu vou adorar ver o seu resultado. Lembrando que você não precisa fazer isso sozinho. Se você quiser usar esse mesmo tutorial para alguém te ajudar,
e alguém fazer em você também pode. E é isso, siga todos esses passos, espero que dê certo e até o próximo vídeo.